Oi pessoal, tudo bem? Todos bem por aí? Tudo bem com vocês? Legal, muito bem pessoal. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo de Direito Empresarial. Para dar sequência à nossa matéria, ao nosso conteúdo extremamente importante nesse semestre. Na nossa última aula, nós vimos as duas primeiras sociedades contratuais. E disse a vocês que essas duas sociedades recebem essa classificação porque nascem por contrato social, assim como acontece com a sociedade limitada. Eu disse a vocês que a sociedade limitada vai ter um espaço específico nessa nossa matéria, com uma atenção específica, porque muitos dos requisitos que nós vamos estudar com relação à dissolução de sociedade, responsabilidade, formação de capital, regras e disposições do contrato social, muitos desses temas, muitos desses tópicos serão abordados lá na sociedade limitada. E para isso nós precisamos preparar o nosso terreno. Nós já vimos então que as sociedades contratuais nascem pelo vínculo da vontade ou autonomia das vontades dos sócios. Eles estão em sociedade e estarão em sociedade porque querem estar. Ok? Muito bem. São contratuais porque nascem pelo contrato social. Então, por isso, antes de iniciarmos o estudo das sociedades limitadas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contrato social. No 997 do Código Civil, nós temos lá as disposições mais relevantes a partir do 997 sobre o contrato social. Então, o intuito desse vídeo de hoje é abordarmos esse contrato social, que é o ato constitutivo de toda a sociedade empresarial contratual. Então, a sociedade em nome coletivo, a comandita simples, que nós já estudamos, e a sociedade limitada, que nós estudaremos na sequência, são constituídas através deste documento, deste instrumento chamado contrato social. Ok? Muito bem. Inclusive, é sobre este conteúdo que nós faremos o nosso trabalhinho do semestre, o trabalho de avaliação. Ao final do segundo vídeo, eu vou explicar para vocês como será esse trabalho, quais são as datas e como a gente vai fazer, ok? Já tinha dito para vocês no começo do semestre que faríamos essa atividade em sala com relação ao contrato social. Não será possível em sala, faremos pela via virtual, que também terá sucesso, ok? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Contrato social. Nós sabemos que todo o contrato decorre de um ajuste. O contrato pressupõe, em regra, a participação de pelo menos duas pessoas. Aliás, nós vimos que a atividade em sociedade, como regra, na vida empresarial se dá a partir de duas pessoas. Claro que nós já vimos algumas atividades unipessoais, veremos uma sociedade unipessoal junto com a limitada, uma figura do ano passado, uma figura nova, inovadora, mas enfim, como regra, essa sociedade pressupõe a pluralidade de sócios, como regra. E essa pluralidade precisa ser regida por um instrumento que pode ser público ou pode ser privado, e que, conforme a estrutura da sociedade, e que vai reger, vai dirigir a vida desses sócios durante toda a existência da sociedade que eles constituírem. Esse instrumento é um documento de disposição das vontades, direitos e obrigações dos sócios. Então, todo contrato social é um documento que dispõe das vontades, dos direitos e obrigações dos sócios. E, obviamente, regula e se estabelece de acordo com cada estrutura social. As três sociedades contratuais que nós vimos têm o mesmo ato constitutivo. Todas nascem por contrato social, mas, obviamente, cada uma dessas sociedades vai ter um conteúdo de contrato diferente. Até porque nós já vimos que elas são diferentes entre si, embora guardem esse fator em comum, ou seja, o fato de decorrerem, de nascerem de um contrato social, elas possuem diferenças importantes entre si. Muito bem, então o nosso conteúdo de hoje é contrato social. E esse é o conceito do contrato social, um documento que agrega, que dispõe, que vai versar sobre as vontades, direitos e deveres dos sócios
de uma sociedade. No nosso caso, sociedade empresarial. Ok? Muito bem. Espero que vocês já tenham visto um contrato social de alguma maneira. Para não termos esse problema, vou encaminhar a vocês pelo AVA e pelo grupo um modelo de contrato social para que vocês possam verificar, até porque vão precisar utilizar para essa nossa tarefinha que eu falarei ao final. Ok, pessoal? Beleza, então vamos lá. No Código Civil, a primeira disposição que nós temos com relação à estrutura do contrato social está no artigo 997. Esse 997 estabelece que as sociedades serão constituídas por meio de um contrato social, público ou privado, e que esse contrato social deverá conter algumas partes essenciais. Então nós temos os requisitos legais do artigo 997 que deverão constar, que deverão estar dispostos em todo o contrato social, mesmo que eventualmente alguns desses tópicos não estejam definidos, como por exemplo o prazo da sociedade. Mesmo que uma sociedade não tenha um prazo pré-determinado de duração, ela vai ter que indicar que ela existe e existirá por prazo indeterminado. Mas vamos por partes, ok? Então gostaria que vocês acompanhassem, por favor, esse vídeo a partir de agora com o Código Civil em mãos e o artigo 997, para que possamos analisar todos os requisitos do contrato social, ok? O primeiro requisito é a qualificação das partes. O inciso 1 diz lá: as partes e a sua qualificação, domicílio, profissão, estado civil. E atenção, o estado civil é importantíssimo para... Desculpem esse cachorro aí da rua, ok? O estado civil é importantíssimo para aquela questão do impedimento. Lembram da sociedade entre marido e mulher, sociedade conjugal? Lembram daquela questão? Marido e mulher podem ser sócios entre si em sociedade empresarial? Já respondemos essa questão em sala de aula, fica aqui só uma lembrança. Então, o primeiro ponto importante é a qualificação das partes. Eu mencionei isso no nosso último vídeo. Disse a vocês que as sociedades contratuais nascem primeiro com a disposição, a indicação da figura das partes. Quem são as partes e as suas qualificações. Certo? Muito bem. Importante dizer também que é necessário indicar como a sociedade vai se identificar. Qual é o tipo de nome empresarial que a sociedade vai utilizar? É firma? É denominação? Nós vimos que das 3 sociedades empresariais, 2 só podem adotar firma, nome coletivo e comandita simples. E elas vão ter que indicar lá como será essa estrutura do nome. Então, além do nome das partes, da qualificação das partes, com todos os objetos de qualificação, também será necessário indicar como será o nome empresarial, firma ou denominação. Vai variar conforme a estrutura da sociedade, ok? Muito bem. Além dessa denominação da sociedade, já está no inciso 2, é também necessário indicar o objeto social. Quando nós falamos em objeto social, estamos falando do ramo de exploração da ordem econômica. O que essa atividade empresarial vai explorar? Vai explorar a industrialização de algum produto? Vai explorar a comercialização? É do ramo de alimentos? É do ramo de transportes? É do ramo de serviços? É importante que esse objeto empresarial, que tenha finalidade lucrativa, esteja identificado no contrato social. E essa identificação também tem que obedecer ao CNAE, tudo bem? Que é um Cadastro Nacional de Atividades Empresariais que traz um código para cada tipo de atividade. Isso também vai estar vinculado e vai acabar encaixando o objeto social em uma outra esfera que vocês vão estudar depois, no âmbito tributário ou no âmbito fiscal. Para cada tipo de atividade nós temos um arcabouço, uma estrutura fiscal delineada, delimitada. Então, conforme esse objeto social, nós também teremos outras decorrências, outras delimitações de outras áreas importantes, ok? Muito bem. Além dessa questão do objeto social, é necessário indicar a sede da sociedade. Onde será a sede? Qual é o endereço social? Onde essa pessoa jurídica, a partir do registro, será localizada?
A sede é fundamental porque é a partir da sede que decorre uma série de obrigações, principalmente com relação à comunicação de atos, não só atos administrativos e atos processuais, mas atos de quaisquer natureza deverão ser comunicados na sede da atividade. Então a sede também é importantíssima. E como eu disse, o prazo. Nós temos atividades sociais, o mais comum, né, o que a gente mais vê por aí, são atividades empresariais sem prazo ou a prazo indeterminado, não é? Mas algumas atividades podem ser sazonais, podem ser com prazo determinado. Imaginem vocês uma sociedade que se estabelece apenas para a colheita de grãos durante um determinado período do ano. Isso é possível. Então a sociedade pode também vigorar durante um determinado período, a prazo determinado. Isso vai caber aos sócios, à estrutura da sociedade, como os sócios vão definir. Lembrando, o contrato é o ajuste de vontades, direitos e obrigações. Então os sócios vão dizer como eles querem estabelecer, por exemplo, o prazo de duração da sociedade. No inciso 3, nós temos uma questão que é importantíssima, chamada capital social. Esse capital social, diz o inciso 3 do 997, tem que ser em moeda corrente nacional. Então tem que ser estabelecido em reais, ok? Mas também não precisa ser só em moeda. Esse capital social pode ser, como o próprio inciso 3 diz também, constituído através de bens, móveis ou imóveis, suscetíveis de valoração, suscetíveis de apreciação. Nós vamos ver depois, lá na limitada, essas regras todas vão ficar bem mais claras para nós, que esse capital social é composto pela destinação dos sócios em favor da sociedade. Os sócios combinam, ajustam entre si quanto cada um vai contribuir para formar esse capital da sociedade, esse capital social. E ao disponibilizarem os seus patrimônios, os seus valores para a sociedade, eles vão lá dizer como vão fazer. Imaginem vocês que eu sou sócio com mais 3 alunos. 4 sócios querem dirigir para a sociedade, por exemplo, 100 mil reais. Eu fico responsável por 25 mil e cada um dos meus 3 alunos também com 25 mil cada. Desses 25 mil, nós podemos acertar, por exemplo, combinar que cada um vai designar um bem em favor da sociedade no valor de 10 mil e 15 mil em dinheiro. Isso pode acontecer, ok? Então, o capital social pode ser constituído por valor em moeda corrente ou por bens suscetíveis de apreciação. Depois a gente vai ver como vai ser essa apreciação, como os sócios vão declarar esse valor e como isso é feito para a formação do capital social. Mas o mais importante do que entender como o capital social vai ser determinado, vai ser combinado entre os sócios, é entender o efeito desse capital. Por quê? Bom, primeiro, porque esse é o capital que vai ser destinado à sociedade e que vai ser exatamente o bem inicial da sociedade, suscetível ou sujeito às obrigações sociais. Será desse capital, em regra, que as obrigações sociais poderão ser exigidas, pelo menos no início da atividade. Depois, obviamente, esse capital vai poder ser majorado, vai poder ser minorado, diminuído, mas a ideia é que a sociedade utilize desse capital para as suas obrigações, para os seus afazeres, para as suas, entre aspas, contratações e negociações. Ok? Então, o primeiro ponto é importante por isso, porque esse vai ser, entre aspas, o patrimônio da sociedade. Vai ser pelo menos o patrimônio formal, contratual da sociedade. Não que ela não vá ter outros patrimônios contabilizados e tal, mas a princípio será a indicação de patrimônio da sociedade. Imaginem vocês, se você for contratar com uma sociedade, um contrato de 100 milhões de reais e a sociedade tiver capital social, por exemplo, de R$1.000, digo a vocês, não contrate com essa sociedade, porque ela não tem lastro. Ela não tem apoio patrimonial para assumir um contrato de milhões se o seu capital social for ínfimo, for pequeno. Então, o capital social também é uma forma de medir essa capacidade econômica da sociedade. Até porque, nós vamos ver no futuro, ele vai ser contabilizado e demonstrado contabilmente pelas sociedades. Ok? Mas uma outra questão é muito importante com relação ao capital social, não só com relação a essa designação do potencial econômico da sociedade, mas principalmente porque esse capital será dividido em quadradinhos, em cotas, em partes. Imagine que esses 100 mil reais do capital social que eu designei junto com os meus alunos, meus sócios, seja um grande tabuleiro dividido em 100 quadradinhos. Cada quadradinho vale R$1.000.
Quando eu entrego para a sociedade, para a formação da sociedade, os meus 25 mil reais, é como se eu abraçasse um quarto desse tabuleiro. É como se eu tivesse preenchido, pintado cada quadradinho de R$1.000 com os meus 25 mil reais. E cada um dos outros sócios dos meus alunos, a mesma coisa. Cada um deles também tem que dar 25 mil para a sociedade. Em valor, moeda nacional, corrente ou em bens. Nós estipulamos uma forma. Não importa. O que importa é que cada um tem que dar 25 mil. E ao integralizar, ao inteirar, ao dar o que combinou, o que se comprometeu, os 25 mil reais, é como se eles pintassem também cada quadradinho desse tabuleiro de 100 mil reais. Cada quadrado desse tabuleiro é chamado cota. E isso também tem que estar designado no contrato social. O contrato social, além de indicar o volume do capital social, também tem que dizer como ele será dividido entre os sócios, como ele será formado entre os sócios. Cada sócio, quando entrega para a sociedade a parcela do capital social, adquire uma cota, uma parcela, um quadradinho desse tabuleiro. Por isso o capital social também é muito relevante, porque ele vai designar para o sócio o ideal, o quadrante de participação dele da sociedade. Quanto cada sócio tem de capital social? Essa correspondência é também o direito de participação. Nós teremos sócios majoritários, sócios minoritários, conforme tenham mais cotas ou menos cotas, conforme tenham mais quadradinhos ou menos quadradinhos desse quadrante. E isso é fundamental para a vida social, para as deliberações, por exemplo. Vocês devem imaginar que os sócios majoritários têm um poder decisório, vão poder decidir muitas coisas na sociedade. E como é que se adquire esse poder? Através do número de cotas. Ok? Então nós temos sociedades, por exemplo, que nascem com 90% das cotas sociais para um sócio, 10% para outro. Isso pode acontecer. Isso quer dizer que nesse quadrante, vamos imaginar 100 mil, dos 100 mil, um sócio contribuiu com 90 mil e o outro sócio com 10. Esse sócio que contribuiu com maior parcela do capital social, com um volume maior e por isso tem mais cotas, vai com certeza ser o sócio que vai ditar as regras, que vai estabelecer a gestão da sociedade. Por quê? Porque adquiriu essa participação, porque fomentou esse direito para si, a expressão é integralizar o seu capital social. Então, é também fundamental essa indicação do capital social e a sua divisão em parcelas, em cotas. Cotas podem ser COTAS ou QUOTAS, tudo bem? As duas formas são corretas. As duas formas de escrita são corretas. Essas cotas da sociedade são exatamente uma forma de limitação da responsabilidade quando a sociedade tiver responsabilidade limitada. Isso quer dizer que, quando nós falamos lá da nome coletivo, da sociedade nome coletivo e dos sócios comanditados na comandita simples, e falamos que eles respondem ilimitadamente, é porque para eles, embora haja essa distribuição de cotas, não há limite de responsabilização. Mas para quem responde de forma limitada, essas cotas são essenciais. Essas cotas e o capital social vai ser determinante para influenciar na responsabilização de um sócio ou não. Mas nós veremos isso conforme as regras de responsabilidade. Guardem apenas isso. É fundamental, disposição legal dos incisos 3 e 4, que o capital esteja indicado e esteja dividido em cotas, em quadradinhos, em pedaços, que são representativos e serão designados a cada um dos sócios conforme esses sócios venham a contribuir. Então, eu me obrigo, no meu exemplo, a entregar 25 mil para formar os 100 mil, terei então 25 cotas de R$1.000. O meu outro aluno que fizer isso, ao integralizar 25 mil dos 100 mil reais, terá 25 cotas de 1.000 e assim cada um dos 4 sócios. Depois nós vamos ver, dependendo da estrutura social, internamente essas cotas podem ser negociadas internamente. Posso ceder cotas internamente de forma até livre entre as sociedades conforme a estrutura.
E isso vai dar maior poder de decisão, menor poder de decisão, conforme os sócios deliberem acerca disso. Ok? Então é importante definir quanto cada sócio vai definir para a sociedade, aliás, quanto eles decidiram no total e quanto cada um vai contribuir para alcançar esse total. Se alguém tiver com dificuldade, vamos ter um papo aqui de gordinho. Imagina um gordinho aqui diante de uma barra enorme de chocolate, tudo bem? Essa barra tem 100 quadrados de chocolate. Chocolate de verdade, não é chocolate Nutella, não é chocolate 70% cacau. Chocolate com gordura e açúcar. Imagina uma barra do tamanho de uma mesa de chocolate, tudo bem? E essa barra está subdividida em 100 quadradinhos de chocolate. E falo, quem quer ser sócio do meu chocolate? Quem quiser cada barrinha, cada quadradinho de chocolate vai ter que dar R$1.000, é 100 mil reais. É o capital social. Imagine um grande quadrado dividido em 100 pedacinhos. Eu estou usando 100 pedacinhos, mas pode ser outros pedacinhos, tudo bem? Podem ser outras divisões. Eu fiz essa para ficar claro. E o chocolate eu acho que agrada a todo mundo, pelo menos a mim. Lembrando, adoro o Kit Kat, eu adoro o Kit Kat. Páscoa chegando, Sedex funcionando, hein? Muito bem. Vamos voltar, sem dar o braço a torcer aqui, pessoal. O chocolate dá água na boca, né? Mas não podemos perder o foco, sem dar o braço a torcer. Foco na aula, voltamos. Então, pessoal, esse capital social precisa estar descrito em quantidade, quanto será, no meu exemplo, 100 mil, e como ele se divide entre os sócios. E aí essa divisão vai depender de quanto cada um contribui. Se de 100 mil eu der 25 mil, terei 25 cotas de 1.000. E assim cada um dos meus outros 4 alunos. Tudo bem? Isso é importantíssimo, pessoal. E isso, como eu disse, vai definir as regras de responsabilidades, ok? Dentro das sociedades que limitam a responsabilidade. Muito bem. Então, isso é com relação ao inciso 4. A cota de cada sócio e como eles vão realizá-las. Vai ser em moeda corrente? Vai ser em algum tipo de bem que será avaliado, valorado pelos outros sócios? Isso tem que estar definido no contrato social. Muito bem? Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa pausa nesse vídeo, que já está com quase 23 minutos, e voltamos então a partir do próximo vídeo, no inciso 5 do artigo 997. Lembrando, estamos falando de contrato social, artigo 997 do Código Civil. Até daqui a pouco, pessoal. Enquanto isso, vamos comer um chocolate, vamos comer um Kit Kat. Partiu?